E aí, Léo, o Flamengo... Posso só falar um negócio anteriormente? Rapidinho, Kaká, rapidinho. Se puder botar na tela aquela escalação que a gente mostrou ali, porque eu acho que a chance daquilo acontecer é zero. Da escalação que o Não, Thiago... não os jogadores, Essa tá? que o Thiago trouxe. Mas essa formação aqui, se acontecer, vai ser uma surpresa do tamanho de Avejaneda. Porque eu acho, olhando para esses caras aqui, Pulgar e Jorginho, os dois volantes à frente dos zagueiros, tá? Diante do que a gente está vendo. Saul pelo lado direito. Tá ok. Não, mas o Arrascaeta um pouquinho mais para trás. Então, ó, baixava os volantes. Acho que o Léo pode mostrar isso aí, ilustrar, porque eu acho que ele pensa de uma forma parecida com a minha. Mas, assim, esse losango no meio de campo aí... Eu vou começar pelo fim. Quem é que vai substituir o Pedro? Ontem a gente Eu acho que vai ser o Plata. A gente deu alguns palpites aqui. Eu acho que vai ser o Plata. Você concorda, Léo? Concordo. Emenda aí já do seu campinho. Sigo o relator, deixa eu chegar até aqui perto dele. Já que a gente tem os dois símbolos do Flamengo, então veja, o Rossi está do lado esquerdo. Isso, o Rossi aqui é o goleiro do Flamengo, tá? O Flamengo atacando da esquerda para a direita. Que eu acredito, pela informação que o Thiago passou pra gente, de um provável Flamengo para esse jogo. Eu acredito também, como o Berna colocou, que o Saul vai ser esse cara do lado direito numa posição que o Gerson já jogou muito tempo no Flamengo e que o Felipe Luiz já disse que trabalhava com a ideia de escalar o Saul nessa posição. O Saul acabou ganhando corpo no time na cabeça da área, com alguns desfalques. O Pulgar passou um bom tempo fora, o Saul jogou nessa posição que é do Pulgar hoje. Mas para reforçar um pouquinho mais o meio-campo e para ter um cara do lado direito com mais características defensivas, acho que esse cara pode ser o Saul. Porque do lado esquerdo de ataque do Racing joga o lateral aqui chamado Rojas, que é um dos principais assistentes do time e um cara de muita chegada na frente. Então, de repente, se o Felipe Luiz estiver preocupado com as subidas do Rojas, o Saul pode dar esse suporte. Não é o Rojo. Não, não é o Rojas. O Rojas é zagueiro. É o Rojas, dos times que estão vivos na Libertadores, é o principal garçom na competição. Aí a gente teria a linha defensiva do Flamengo com o Léo Pereira e Léo Ortiz. Ainda há dúvida quanto à parte física do Léo Ortiz, mas que a gente imagina que ele vai jogar. Do lado esquerdo, Alexandro. Do lado direito, Varela, como um lateral também com mais características defensivas em relação ao Emerson Royal. Por mais que talvez para um jogo em que o Racing vai trabalhar com muita bola alta, o Emerson Royal é um pouco mais alto do que o Varela. Mas acho que isso não compensa a qualidade que o Varela te dá sem a bola, como ele consegue ser mais seguro do que o Emerson Royal até aqui nessa passagem pelo Flamengo. Com o Plata na vaga, que seria do Pedro, e aí um homem de escape, e ele podendo trocar com a Arrascaeta, ou os dois formarem praticamente uma dupla de ataque aqui. O Flamengo já se comportou, já teve essa formação aqui mais de uma vez, com a Arrascaeta muito próximo do definidor, que nesse caso pode ser o Plata. O momento do Bruno Henrique é muito ruim, mas eu acho que esse jogo em Avejaneda pode ser interessante para o Bruno Henrique. É um jogador de mais ataque ao espaço, de velocidade. Acho que é um jogo mais com a cara do Bruno do que foram os últimos jogos em que ele teve oportunidade. Para mim não é por acaso que no segundo tempo, para mim, contra o Racing, ele foi bem executando essa função de correr nas costas da última linha. Acho que não deve fugir mais ou menos disso daqui. Com o Carrascal como esse meia do lado esquerdo, não deve jogar como um ponta, como seria o Samuel Lino, deve vir jogar um pouquinho mais por dentro, ora o Alexandre passando por fora, enfim. Mas acho que deve ser isso, algo a completar. Não, de forma nenhuma, é exatamente isso que eu penso. Eu não tenho nada contra o losango no meio de campo, eu acho que o Flamengo tem jogadores que se adaptariam muito bem a esse esquema. O Flamengo já foi campeão de uma Libertadores jogando assim, mas o Felipe Luiz nunca fez isso. Então, para mim, seria uma surpresa gigantesca, uma mudança de esquema tático na véspera do jogo contra o Racing, né? Um dogma para o Felipe Luiz, a gente já falou muito sobre isso aqui, a escalação de dois volantes alinhados. No caso, eu acho que Pulgar e Jorginho. E gosto da entrada do Saul. E o Arrascaeta, ali, jogando como um entre linhas, um falso 9, eu não consigo imaginar, até pela formação que o Racing deve adotar, e a gente fala sobre isso no momento oportuno. E Carrascal e Arrascaeta por dentro com Samuel Lino na esquerda? Aí você também muda muito a forma de jogar. Você não vai ter o ataque ao espaço. Vamos lá. Carrascal e Arrascaeta por dentro. Sem Plata com Samuel aberto. Sem o Plata com Samuel Lino aberto do lado esquerdo. Você não vai ter o ataque ao espaço. Não, nesse caso aí dá. Nesse caso é possível, mas alguém
Eles podem fazer troca de poder. Eu não acho que isso vai acontecer pela forma como o Racing vai jogar contra o Flamengo. Eu acho que o Racing vai jogar com 3 zagueiros. E o momento do Samuel Lino é muito ruim, né? Eu acho que é um cara nitidamente sem confiança. Para um jogo grande, eu não Mas é o Samuel Lino, né? 25 milhões de euros. 22. Mas 22 milhões de euros. eu não colocaria de início. Não colocaria. Eu acho que entre o Samuel Lino e o Bruno Henrique, eu iria com o Bruno Henrique e não com o Samuel Lino. A fase do Bruno Henrique é péssima, é horrorosa, é horrível. Mas, diante do que eu acho que vai acontecer nesse jogo, não seria, tirando a parte técnica, se é que é possível a gente retirá-la, pensando apenas taticamente, tá? Não seria uma surpresa para mim a entrada do Bruno Henrique. Para mim também não. A exemplo do que aconteceu no jogo contra o Inter, no Beira-Rio, quando o Flamengo sabia que o Inter ia subir as linhas de marcação, e aí precisava de um jogador que desse profundidade pelo meio. Esse cara era o Bruno Henrique, saiu bem naquela partida. A questão é que para o Bruno jogar, você precisa tirar alguém desses caras que a gente tinha colocado aqui inicialmente. Acho que o Saul seria uma peça importante para reforçar a marcação no meio campo e para acompanhar o Rojas do lado direito. O Plata, para mim, tem que jogar, que é também um cara de ataque ao espaço, de velocidade, um bom condutor de bola. A Arrascaeta não dá para ficar fora e o momento do Carrascal é muito bom. Então, acho que o Bruno inicia fora, mas sigo a linha do Berna. Para mim não seria uma surpresa se o Bruno Henrique iniciasse. Agora, lembrando que no Maracanã o gol saiu faltando 2 minutos para acabar a partida. Quer dizer, estava no sufoco, o jogo estava se encaminhando para o 0-0. Hoje a gente estaria contando uma outra história do Flamengo buscando o resultado, sem ter esse handicap favorável, né, com 1-0. Né? E aí eu te pergunto, Berna, quais os cuidados que o Flamengo tem que ter com o time do Gustavo Costas em cima daquilo que a gente observou na primeira partida? 2 alas. Principalmente o Rojas pelo lado esquerdo. Eu acho que, com a ausência do Sousa, o Léo foi muito feliz quando definiu o Sousa ontem. Um líbero. Isso é um termo em desuso no futebol, né? Ficou uma coisa meio ultrapassada. Mas o líbero é aquele jogador, aquele zagueiro que fica livre. Foi aquele que saiu com o olho grandão? Agora é híbrido. Então, é o cara que faz, quando se defende, ele fica na sobra, centralizado. Quando o time ataca, ele sai da linha de zaga e vira um volante, vira um meio-campista, tal. O Sousa fez isso com maestria no jogo do Maracanã. Eu acho que no lugar dele entra um camarada chamado Di Cesare, para formar a zaga com Colombo e Rojo, tá? E aí os 2 alas vão embora. Acho que Martirena pelo lado direito e Rojas pelo lado esquerdo. Nardoni deve ser titular, no lugar do Zuculini. Ele era titular. Ele era, mas ele estava machucado, Exato, não tinha tá condição voltando de de jogar. lesão, Acho que agora ele vai ser titular. Bom jogador. Por que eu rechaço a possibilidade de o Arrascaeta ser um falso 9 nesse jogo? Porque as linhas do Racing não vão ficar tão distantes, as linhas defensivas, eu acho. Você vai ter 3 zagueiros e 2 caras aqui na frente. A existência do falso 9 só se justifica com o espaço entre essas linhas aqui. É o cara que circula aqui no meio. O Léo pode até mostrar isso depois, tá? Então, eu não acredito nessa possibilidade. O Maravilha Martínez é um cara forte, mas não é alto. Ele precisa ser municiado o tempo todo. Ele não é um jogador que vai sair da área para fazer jogada. Ele não é um cara de jogada, ele é um cara de finalização. Ele precisa ser municiado. Principalmente... A não ser que seja um pivô para algum dos lados, né? Que é algo que ele faz. Exato. Aí tem 2 caras, né? Tem o Solari, que pode começar jogando um pouquinho pelo lado direito, e o Konechny pelo lado esquerdo. Esses caras seriam os 2 escapes caso o Maravilha Martínez faça o pivô na frente. Contra o Peñarol, no segundo jogo eliminatório, em que o Racing precisava do resultado para classificar, nessa edição da Libertadores, o Gustavo Costas escalou 3 zagueiros. Mas, naquele dia também, o Peñarol trabalhava com 2 homens mais enfiados, então acho que ele gostaria de ter uma sobra. Mas acho a possibilidade que o Berna levanta bem viável para soltar os 2 alas, Martirena e o Rojas do lado esquerdo. Você vai emendar com o Campinho, você vai falar do Racing também, não é isso? Pô, mas não vai ser no Campinho, tá? Vai ser no Campão. Não. Vai ser lá no cilindro. Já vai pegar um avião supersônico vai ser lá. agora. Eu escolhi até 2 jogos no cilindro para mostrar o comportamento do Racing, tá? Quais serão as armas do Racing diante do Flamengo? Imagens na tela, Chiquinho, para a gente ilustrar para quem está em casa. Primeiro, latereio ou cucabol, chame como você quiser. Esse é um recurso muito utilizado pelo Racing.
Bola para a área, alguém faz o pivô, escora para trás e o Almendra é um jogador que tem um bom arremate de média e longa distância. Jogo com o Vélez, ele vai arrematar para o gol de canhota e no jogo com o Peñarol também ocorre uma situação parecida. Pivô para trás e o Almendra finaliza de perna direita, outra boa chance criada pelo Racing. Então, chute de média e longa distância desse jogador é muito utilizado pelo Racing. O Racing é um time que é marcado pelos duelos individuais, ganha esse duelo por dentro, rapidamente aciona aquele homem de quem falamos tanto até agora, Rojas, do lado esquerdo. Ele vai executar um cruzamento para a área e repare como o Racing preenche bem a área, com 3 jogadores nesse momento aqui. Essa bola vai passar, vai chegar até a segunda trave, onde estará Martirena, o lateral direito, ou ala do lado direito da equipe do Racing. Ele quem vai finalizar essa jogada aqui. Então, os 2 alas chegando à frente ao mesmo tempo. Assim como vai acontecer nessa jogada. Inversão do Martirena, inversão direta lá para o lado esquerdo, onde estará o Rojas. De uma posição que nem era a mais favorável, ele já vai jogar essa bola para dentro da área. Então, o Racing é uma equipe que cruza muito, que utiliza muito esse bom preenchimento da área. De novo com 3 homens para tentar chegar ao gol adversário. A bola é invertida novamente, chega ao tal do Martirena, que é o lateral direito, e ele vai chutar cruzado. Por um detalhe, o Maravilha Martínez não marca o gol naquela oportunidade. Mais uma situação criada aqui pelo Rojas, do lado esquerdo, ele vai levar a bola até o fundo, fazer o cruzamento para o Solari finalizar na segunda trave. Então essas são as armas do Racing, cruzamento para a área, latereio e finalizações de média e longa distância. Latereio. Mais um termo aí. Latereio. Volância. Boa. Latereio.